Boa tarde, gente. Estamos aqui mais um momento de leitura em conjunto. Hoje, dia 26 de março, quinta-feira, e já entrando no tema, porque são bastantes coisas que hoje temos que situar. Em princípio, o fio, né, de todo este livro Psicopatologia da Vida Cotidiana vai trazendo alguns aspectos que a gente vai relacionando com a clínica. Aqui tem alguns deles. Eu elenquei, fiz uma escolha de algumas seis partes, né, que me parece que são as mais importantes. E de entrada, a gente encontra no primeiro momento que Freud nos indica um prefixo que de algum modo vai dar um norte à obra, que é o prefixo fer, né? De onde vem Verdrangung, de onde vem Versprechen, Verlesen, Verleugnen, são diferentes palavras. A primeira, Verdrangung, é a mais comum, recalque, né? Mas o prefixo fer tem um valor que indica erro, que indica uma espécie de equívoco. Interessante que diz aqui que também em inglês, miss, né? Por exemplo, mishear é ouvir erroneamente. Esse prefixo do equívoco está presente, muito presente, nestes textos, né? E aí ele diz, olha, poderíamos pensar que nossos equívocos, nossos erros são casuais, né? No entanto, estes erros que se dão na fala, na escrita, respondem a determinada lógica. Ele vem mostrando tudo isso bastante através dos esquecimentos, dos equívocos, erros de escrita, erros de leitura, né, que a gente às vezes ele nos dá o exemplo, né, de que em algum momento um erro numa leitura diz mais do que a gente quer ler do que de fato estava a palavra, e às vezes implica ter lido corretamente, mas a gente modificar o sentido segundo nossas vontades. Então, em base desses erros, ele chega no final e se pergunta duas coisas bem boas de pensar para a formação. Em primeiro lugar, quanto é o grau de determinação inconsciente de nosso psiquismo? E aí ele vai dar exemplos de números, vai nos dar exemplos de escolhas de palavras que não são arbitrárias, vai também situar a superstição, né, como algo que diz acerca do determinismo inconsciente. A diferença entre alguém que é supersticioso e passar um gato preto, será algum símbolo, de que alguém que lê símbolos ou escuta signos, mas não se implica como algo que seria uma força externa determinante, sino que reconhece quanto tem de si mesmo na projeção. Esse é o terceiro tema. O quarto tema que a gente vai abordar agora, hoje, vai ser sobre o déjà vu, que significa o já visto, não? Ou outra sensação, não só que já vi alguma coisa que estou vivendo como se fosse uma segunda vez, sino também o déjà raconté, que seria o já contado. Enfim, são situações que sempre avisam acerca de determinadas disfunções psíquicas, para tomar um termo assim bem geral. Comecemos então. O livro, uma parte do texto bem divertida, porque ele começa contando aí algumas anécdotas, né? Umas anécdotas que a gente vai situar. De aí nos conta determinado dia que ele ia apresentar e a preparar escrito um caso clínico. Para não expor a figura, escolhe um nome qualquer um. A este caso, esta mulher vai se chamar Dora. E será lá por 1899.
Na época ele se pergunta, mas por que Dora? Aí ele começa a buscar nos seus pensamentos e encontra que havia na casa, quando ele era criança, uma governanta, um dia, uma governanta, uma empregada. Um dia ele observa uma carta e a carta estava endereçada a senhora Rosa W. Pois bem, lhe pergunta a casa, mas quem é Rosa? E diz, não, é a Dora, só que botamos Dora porque Rosa também é tua irmãzinha, e tua irmã ia se confundir, porque não ia saber a quem estava chamando. Na época ele diz, poxa vida, coitada dessa gente que trabalha como empregados de babás, de domésticos, e depois nem sequer seu nome próprio podem utilizar. Né? Então fica com isso, pensando como que seria um vínculo, né? Porque diz a exclusividade do nome, né? Que não podia usar o seu, então na história daquela paciente também fazia sentido, porque Dora, do caso clínico, esse historial sobre a histeria, também tinha recebido um ganho assim, de um livro de presente, tinha mostrado, acho que era algo da sexualidade de Matarazzo, algo assim era o nome do livro. E a mulher que dá para ela, para Dora, o livro, não podia usar seu verdadeiro nome em virtude de alguma situação semelhante. Então, chega nessa conclusão. O engraçado vem depois, né, que um dia chega, né, para dar uma apresentação em um público e uma fulana presente era Dora. Ele ia falar toda noite de Dora, então se sentiu mal de estar enfiando a essa pessoa, então não, eu vou buscar outro nome. Eu vou fazer essa arte de trocar o nome das coisas. E penso, vou falar de Erna. Pois bem, quando ele começa a falar, logo vê que tinha mais pessoas e uma outra mulher, porque não era muito comum ter mulheres nesses fóruns na época. Não é como agora que tem alguns homens, algumas mulheres, cada vez estamos recuperando, inclusive, porque já passou a ser mais mulheres que homens, né? Em diferentes épocas. A outra mulher era Lucerna, ou seja, a parte do nome estava presente. Então, isso se pergunta, será que quando a gente escolhe coisas tão arbitrárias, de fato a gente está sendo livre ou haverá determinismo inconsciente nos seus pensamentos? E aí passa uma cumprida sequência, eu acho que dá como 9 exemplos de busca de números. Não precisam ler tudo, né? Se tem tempo, leiam porque é divertido. Mas para o fato de compreender a ideia de Freud, a gente vai resolver agora, enquanto comentamos, selecionar alguns. O primeiro dele é um número que ele pensa, bom, olha, quando eu entreguei este livro, A Interpretação dos Sonhos, que é o livro, outro livro que escrevia, lembram? Enquanto escrevia este livro aqui, Psicopatologia da Vida Cotidiana, em outra mesa ele ia escrevendo um livro de 600 páginas que é A Interpretação dos Sonhos. Vontade, baita vontade de escrever que tinha este senhor. Pois bem, aí está que um outro, naquele dia ele diz, pô, te entrego este livro, imagina devem ter sido caixas, assim, né, de papéis, para vocês publicar, vai ter 2.467 erros de escrita. E ficou pensando, putz, que coisa estranha, onde tirei esse número? E aí ele começa uma cadeia associativa em torno de uma lembrança de um militar, porque dias antes a mulher falou, olha, o coronel tanto, o capitão, aquele velho, né, o capitão, tinha colocado o nome por aqui, bom, vai se aposentar, né? Então ele ficou com isso na cabeça. E aí ele ficou lembrando, poxa, eu tinha 24 anos quando eu estava no frente como cadete, já médico e cadete, servindo
no exército. E esse velho já andava dando volta por aí, que continuou ele vendo assim nos jornais e na cidade de Viena, e ia se aposentar naqueles dias. E diz, poxa vida, 24 anos eu tinha, né? Agora diz, tenho 43. Coitado, esse velho fez uma baita boa carreira, mas agora vai para a reserva, aposentadinho. Eu, né, entanto, ainda tenho muito que fazer, mas tenho só 43 anos. Esse pensamento, né, vem de Freud quando a mulher pergunta: ei, você não vai se aposentar também algum dia? Então ele diz: não, olha, eu tenho 24 e depois diz: poxa, se eu sumo os 43, é que eu tenho mais aqueles 24, dá justo, né? 67, daí encontra 24 e 67, dois números ligados a essa circunstância. Pelo qual ele diz, olha, quanta coisa eu encontro quando aparentemente formulei um enunciado arbitrário, não. O psiquismo parece se integrar de algum modo que tudo o que vai encadeando tem esse princípio de umas ideias, né, que poderiam ser causa ou motivo. Não conforme com suas próprias experiências, aproveita Freud de seu colega médico e psicanalista também, Dr. Adler. Este, não sei se é o mesmo Adler, né, porque talvez seja outro Adler, mas havia um Adler psicanalista. Então, este Adler, conhecendo a obra de Freud, seguro que era o mesmo psicanalista depois, né, diz, olha só, eu tenho aí na lembrança. E aí ele vai por números, né? Se lhe ocorre um número 1734 e faz uma baita cadeia associativa buscando o número 17 ou 34, a obra de Shakespeare, a Biblioteca Universal e associa, faz baitas páginas. Por último, é muito simples, né? Conversa com a esposa, que andava detrás de um número que não sabia de onde ele tirou, provocando a esposa. E a esposa, então, diz, bom, não sei, mas diz, eu vou te dizer um número. 117. Ah, diz Adler, eu sei porque tu me falou isso. Porque eu sempre estou brincando, dizendo para ti, né, que parece uma mulher de 80, uma velha de 82 anos com um jovem de 35. Né? Adler tinha 34 anos. E na época, então, ele diz, para um homem de 34 anos, bem valeria uma mulher, né, de 17. Vamos a descompor um pouco estes números. 82 e 35 dava 117. O número que a esposa foi e brincou. Como que devolvendo essa sacanagem de que ele a tratava de velha. Mas, no entanto, ele reconheceu na sua lembrança que 17 e 34 era a idade dele, e ele tinha brincado que para um homem de 34 anos como ele, bem poderia ter uma de 17. Foi isso, a composição que fez ele inventar o número 1734, ou seja, de 17 primeiro e a 34 depois. Assim tem muitos exemplos, onde ele vai explorando, neste caso foi Adler, no outro foi Freud, mas eles vão explorando essas coisas. Assim chega, então, tem muitos exemplos, não vai dar para comentar todos eles. Assim chega então a um outro modo, não em números, né? Sino na lembrança de um poema. É na página 249 do capítulo 12 do livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ele vinha em trem, outra vez em trem. Como viajava em trem? Lógico, não tinham carros velozes, não tinham autopista, não tinham avião. Trem era a via de passeio. E você vê que o fato de estar ficando tanto tempo, né, com a bunda aí no tchucu, fazia a cabeça dele trabalhar de algum modo e ele registrava. Então passava pelos Pirineus, ou seja, na fronteira entre sul da França e norte da Espanha, uma cadeia de rochas Pirineu, trem que passava e ele vê uma ponte sobre um rio conhecido, Rio Bidasoa.
Então ele lembra de um poema que diz: Mas a alma já está livre, flutua no mar de luz, porque desde essa ponte se enxerga a costa do mar. Bem, e vai em trem, né? Quando começa a vir esse verso, ele não se lembrava de onde tirava esse verso, mas a alma já está livre, flutua no mar de luz. De onde tira esse verso? Se pergunta Freud. Pois você tem aqui que passa um tempo e ele encontra em um livro de Baller, diz na página 249, encontra o poema. E de fato ele diz, deve ter sido aqui onde está falando este poema, que por ser então um livro de uma lembrança muito vaga, quando passa por Espanha, o reconhece. Quando dá a volta à página, ele lê o título do próximo poema, A Ponte sobre o Vidasoa. Então, o inconsciente guardou isso e já sabia. E quando ele estava na ponte do Vidasoa, veio essa lembrança de uns versos. Demorou um tempo até que encontrou outra vez os versos. E em uma volta de página, vê que seu inconsciente funcionava muito, como dizia um colega que eu tinha em Rosário na época de estudante. Quando ele cometia um lapso, sorria e dizia: Olha como tenho bem engatado, tenho bem engraxado meu inconsciente, anda como um reloginho. Feliz porque ele cometia lapsos. É bom a gente ter uma boa relação com nossas produções e não andar perseguido. Errei na leitura, cometi um lapso, que será que estarei ficando louco? Não. É justamente a apertura do psiquismo. Rápido, que vai passando o tempo e eu não quero chatear vocês aí. Vamos lá para o tema da página 253, a questão da superstição. Que é uma superstição, planteia Freud? É a mesma leitura de signos do ego, só que projetado para fora. Assim como eu fico atento àquilo que depende de meu psiquismo, poderia dizer, não, esses são signos que vêm de fora. É um exemplo de que ele vai todos os anos a visitar uma velha clienta dele para ver se está bem de saúde, para ser uma mulher de 90 anos. Esse dia pensou, será que ainda está aí a velha? Se sobe num carro e o cocheiro a cavalo vai até a porta. Quando ele desce, ele vê que não era a mesma rua e ele repreende o cocheiro, mas não é ele que erra. Será um supersticioso, diria, será que a velha morreu? Será que por isso me adivinhou o pensamento? Diz, não é por aí. Ele diz, a ideia do determinismo psíquico indica uma outra coisa, não coisas ocultas. Ao contrário do que faz um supersticioso de que lê signos externos e pensa numa força que manda uma mensagem, que alguma coisa querrá dizer no universo, o psicanalista, quando analisa o psiquismo, também vê que há algo, mas há algo interno, que ele lê de seu próprio psiquismo, de sua própria vontade. Então, ele chega numa ideia que é o que mais me interessa, e agora, na lembrança, estava lembrando, antes quando leía o texto para preparar este momento, ele diz que essa questão de projetar, de colocar para fora aquilo que são signos, e viver como supersticioso é mais ou menos como faz um paranoico, Mas página 251 dá o exemplo, que ele é um exemplo de um paranoico que ele trabalhou, que examinou, que diz, olha só, Dom Freud, quando eu chego na rodoviária, algo há entre essas pessoas, porque começa o transporte a se movimentar e as pessoas todas começam a fazer assim. Então, quer dizer, hay uma combinação, Ou seja, o paranoico, algo que ele observa, já rapidamente o coloca como um signo de um complot entre essas pessoas, uma teoria da conspiração que atacaria nele.
Então, um psicanalista, como trabalha nesse sentido com esses signos? Como um supersticioso, como um paranoico? Não. Né? Não vai dizer, olha, alguma coisa aí externa, sino que vai se interrogar ao contrário, um movimento de que algo nele, né, está projetando para criar essa superstição. Né? Ou seja, são dois movimentos. Né? Por uma parte, advertir, né, que o analista, em lugar de dizer, olha, alguma coisa externa existe, né, fica atento a seu psiquismo para ver o que tem a ver com ele mesmo. Que coisa da sua própria história está, de algum modo, motivando esses pensamentos e essa leitura. Né? De que modo o equívoco, o erro, o lapsus está determinado, ou a invenção de um número, está determinado pelas suas próprias vontades ou diversidade de vontades. Né? E não como que há signos que estariam interferindo, signos externos, de forças externas interferindo en ele mesmo. Assim, nessa forma de ideia, de projeção, chega num parágrafo muito importante. Na página 254 ele diz: presumo que o desconhecimento consciente de um saber inconsciente dos motivos do psiquismo está na base da superstição, ou seja, baixo a superstição estaria o fato de que não conhecemos conscientemente quais são as forças que nos provocam determinadas leituras. Então, o que fazemos nesse momento? Projetamos, deslocamos para o mundo externo e pensamos que então não vem de nosso inconsciente, não vem de fora para nosso inconsciente. E ele vai acrescentar: se existe uma conexão que nos permita pensar que eu projeto e faço a ideia de que os signos do mundo externo que estão determinando a vida, ele diz: se existe uma conexão, ela dificilmente estará limitada a esse caso singular. De fato, creio que grande parte da visão mitológica do mundo, que se estende até as mais modernas religiões, nada mais é do que uma psicologia projetada sobre o mundo externo. Então, me abstraía aquele dia e pensei, poxa, o fato da luta entre gerações, de Zeus que mata seu pai Cronos com uma foice, o momento em que Deus manda, Moisés manda, Deus, Jeová manda, acho que a Moisés a cortar a cabeça do filho, que aí sacrifica uma ovelha, ou momentos de singulares construções mitológicas que a gente vê que se repetem. Não será que todos esses pensamentos complexos de mitologia e de religiões, de rituais, de alimentar-se comendo um pedacinho de pão e um gole de vinho, que esta é a sangue de Cristo e este é seu corpo, essa forma de canibalismo que repete, nos faz repetir aquilo que fazia Cronos, que se comia seus filhos e do qual Zeus se salvou porque a mãe Geia de uma foice que cortou as bolas do Crono e se salva, né? Então, essa relação me pareceu muito importante e foi o motivo pelo qual eu decidi trazer este capítulo 12. Numa época em que eu estudava, já dávamos uma coisa óbvia a divisão entre as crenças, a fé, a religião e o estudo do psiquismo. Né? Tanto que eu me lembro, ou seja, que a gente tinha conceitos e teorizávamos, não só a superstição, né? Uma supervisão no sentido de que parece essa característica de que uma religião tem que ter tudo, uma hipercompreensão das coisas absolutas. Né? Já naquela época, não se colocava para o estudante da universidade a questão das religiões, da mitologia. Se estudava, mas se estudavam como instâncias psíquicas. Há um Deus que se acredita que é todo-poderoso, é completo. Isso deriva, né, de uma visão infantil de coisa grande, de coisa protetora, de gente grande.
E daí para frente, ou seja, textos como Totem e Tabu, outros textos davam para a gente a compreensão de que ciência era uma coisa muito diferente de uma fé e de uma crença. Né? Por exemplo, se eu estou numa situação, eu sou psicólogo, né? Estou numa situação X de alto grau de perigo, provavelmente quando tenho a evidência da morte, peço ajuda a um papai, mas não está um papai. Eu estou sozinho flutuando no mar. Então, nessa hora, talvez eu tenha que recorrer pela minha angústia e impossibilidade de representação a uma ideia de um absoluto externo. Né? Agora, quando a gente está na clínica, né, acontece a mesma coisa. O paciente passa associando e se remite a ti para ti sair de garantia. Eu me vou botar a rezar, vou dizer, olha, vamos a rezar o salmo tal. Não, se supõe que se ele vem um psicólogo é porque ele espera um instrumento e um certo distanciamento de aquilo que seria a fé. A fé é um momento de certeza, é um axioma, é um momento psíquico fácil de delimitar. Né? Já a capacidade de escutar, jogando com a angústia e com a falta, isso já precisa uma elaboração distante, distante da crença, da simples e popular forma de crença. Isso é importante colocar. Agora, porque tem muito psicólogo que sai da universidade e recalca, rejeita esta ideia. E insiste. Logo depois, volta, não, mas vamos fazer uma fé cristã. Não se pode cristã, uma fé muçulmana, uma fé, sei lá, diabólica, ou uma fé umbanda. Gente, para aí, uma coisa é acreditar e outra coisa muito diferente é estudar e treinar-se para fazer clínica, com um amplo grau de conceitos e de precisão e de discriminação. Né? Não há possibilidades de fazer uma escuta psicológica, uma ciência psicológica, se se está atrelado a determinados dogmas de fé. E mais se esses dogmas de fé, ou seja, esses axiomas, essas rigidez de crença, estão situados de modo tal que o sujeito não pode interrogar. A ciência é basicamente uma constante interrogação. E esses temas voltaram faz uns 5 ou 6 anos. Né? Por muitas décadas, não precisamos dizer que a Terra era redonda, que a ciência era um discurso de interrogação e que não podia ter um modo de fé. Havia certas verdades que parecia que as bruxas não existiam. Existiam certas verdades que pareciam ter evoluído. E de um tempo a esta parte, a mídia, mas determinadas formas de agrupação em termos de identidade, começaram a levantar temas que agora há que retomar, coisas que por tempo não precisávamos mais colocar. Bem, para terminar, quero aproveitar mais alguns minutos sem chegar a encher o saco. Toquei este tema da superstição justamente para fazer essa distinção de que, enfim, a questão da religião é algo que deve ser analisado por todos nós, nossa posição deve ser reconhecida e a gente não pode chegar no consultório com Freud em uma mão e a Bíblia na outra. Né? Não é clínico, isso não é psicologia, é até, de algum modo, denunciado pelos conselhos de profissionais como isso é uma má praxis, uma falsa praxis da psicologia. Vamos falar isto mais na frente, depois abrimos para debate. Me interessa debater e fica bem interessante. Outro tema que me parece importante colocar são experiências clínicas que aqui justamente ficou aberto nesta página. 260. A experiência do déjà vu. Déjà vu é o já visto. O cara chega em uma determinada situação e diz: eu já estive aqui, é a primeira vez que eu vejo, mas tenho a sensação de haver estado aqui. Como isso funciona? Vocês vão ler que acontece isso com uma moça que chega em uma casa
E ela tem a sensação de que já estava aí alguma vez. E vai para um quarto e diz, eu sabia que o quarto estava aqui. E depois, na própria análise, Freud começa a observar que, de fato, havia algo igual entre a situação presente e algo que viviera ela anteriormente. E naqueles dias, na família esta, nessa casa que ele estava visitando, estava por morrer, né, estava muito doente, né, um irmão de uma das pessoas, das amigas dele. Então, na circunstância, como este déjà vu, esta sensação de já visto, faz um vínculo associativo com determinado vestido que é de cor, a ver se consigo, una imagen ultra clara de un vestido que no me lembro a cor, mas eu acho que era verde. Enfim, o único irmão que ela tinha na mesma época em que visita sabia que as meninas tinham um único irmão que estava gravemente doente. Página 261. Durante a visita, de fato, chegou a vê-lo e achou com uma aparência muito ruim. E disse a si mesma, ele logo vai morrer. Ora, o próprio irmão dela estivera perigosamente doente, com difteria. Alguns meses antes, durante sua doença, ela fora afastada da casa dos pais por várias semanas, indo morar com um parente. Então, a sensação de sair de sua casa e chegar em outra casa e ver uma criança muito ruim, lembrou de aquele irmão que talvez ela marque na sua estrutura. Isso, como ele vai trabalhar Freud essas ideias de já visto, ou em lugar de déjà vu, déjà raconté, né? As duas formas já reconhecido. As duas formas são modos de antecipar, de algum modo colocar nossa fantasia como de mais peso, nossa vivência na estrutura de fantasia antes de fazer a leitura da realidade, né? Aqui ele diz, tanto em mim mesmo como em outras pessoas, página 262, último parágrafo, tanto em mim mesmo como em outras pessoas, convenci-me de que o inexplicável sentimento de familiaridade deve ser rastreado a sua origem em fantasias inconscientes, dentre das quais uma é inconscientemente lembrada em uma situação atual. Ou seja, ele não lembra da fantasia, mas ele tem como uma vivência que remite diretamente, né, esse reconhecimento de já vivido e a fantasia que está sendo revivida. De já raconté, ou já contado, e acontece também na clínica. O cara diz, eu já falei disso. E tu duvidas, parece que fosse uma coisa nova. Depois, bom, por algum tipo de associação, ele fica na sensação de que já contou. Porque se repitem, às vezes, os atores, né? Gostar de fulana enquanto está com mengano. Então não dá. E então, já te contei isto. Não, contou algo similar, de que estava com uma pessoa e não era outra. Me lembrei, me aconteceu isso. Em análise faz uns 30 anos atrás, mais ou menos, ou mais, 35 anos atrás. Enfim, tudo isto que a gente encontra aqui, a gente vai notar que tem um fio, né? E durante esses momentos de leitura eu vou pedir isso, né? Que marquem qual é o fio que vocês conseguem, o modo de vocês poderem expressar o que vai se repetindo, né? Entre Signorelli, a similitude entre Signorelli e a Liquis, a relação entre aparecerem, apagamento de memória e substituições,
e como essa memória ressurge. Primeiro, como encobridora y después en una forma de una memoria inconsciente que acaba determinando, acaba siendo determinante de todo o psiquismo, inclusive da superstição, inclusive das ideias da religião, de fenómenos como lapsus de fala, lapsus de escrita, ideias de já vivido, ou seja, dar conta um pouco de aquilo que está sendo temática, em Freud, que é o inconsciente. E para terminar, queria situar uma frase que me parece muito importante. É justamente o limite entre o que pode ser normal e o que pode ser patológico. Casos em que os sintomas são poucos ou ocorrem raramente ou sem gravidade, em outras palavras, nesta psicopatologia há casos cuja moderação está no número e intensidade em um grau que parece constituir uma transição, uma interrogação entre o que podemos pensar como loucura e o que podemos pensar como normalidade. E a partir dessa concepção de poder situar um ponto de interrogação, o que é normal, até que ponto somos normais? É uma porta para começar a escutar o próximo com a mesma interrogação válida que nos perguntaríamos sobre aquilo que encontramos como normal ou patológico no próprio sujeito. Tira um pouco a ideia de que isto está bem e isto está mal, isto é sadio e isto não é. E esse final do texto, na página 272, me parece que é algo que merece uma boa reflexão. Nos vemos então de aqui a 1 hora na sala de aula. Até mais.